Olá pessoal, meu nome é Victor Igor e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a virtualização, ok? Vamos dar uma definição para a virtualização, vamos dizer algumas vantagens e algumas desvantagens e eu vou mostrar para vocês como vocês podem implementar a virtualização aí na máquina de vocês, ok? Primeiro, a virtualização. Uma definição para virtualização seria que a virtualização é uma técnica que permite que você execute dois ou mais ambientes distintos e completamente isolados em uma mesma máquina física. Com isso, você executa dois ou mais sistemas operacionais em uma mesma máquina física, ok? Uma vantagem dessa técnica é a economia de espaço e uma boa economia financeira, pois você vai poder executar vários serviços em uma única máquina física, certo? E com isso você vai poder aproveitar melhor os recursos da sua máquina física. Isso é muito comum em servidores, em máquinas que possuem grandes recursos e que você precisa dividir esses recursos para poder utilizá-los melhor, né? Para evitar a subutilização do seu servidor, da sua máquina. Porém, essa técnica tem uma leve desvantagem. A desvantagem é que, como todas as máquinas virtuais elas compartilham o mesmo hardware, qualquer problema, qualquer dano ao hardware, todas as máquinas virtuais elas serão afetadas, ok? Essa é uma desvantagem da virtualização, ok? Então vamos aqui mostrar para vocês como é que vocês podem implementar. Vocês podem implementar a virtualização através desse software aqui, ó, o Oracle VirtualBox. Vamos clicar aqui em novo, ok? E eu irei criar agora uma nova máquina virtual. Ele pede o nome, o sistema operacional, eu vou colocar aqui Ubuntu, que é uma distribuição Linux. Vou avançar. Nesse outro passo ele pede para eu escolher o tamanho da memória que eu vou querer utilizar nessa máquina virtual, ok? Ele dá aqui que o tamanho recomendado de 512 MB, mas se você quiser aumentar, você pode aumentar, contanto que você respeite os limites da sua máquina física, não exagere. Por exemplo, se sua máquina física tem apenas 2 GB de memória, não é ideal que você coloque muita memória para a máquina virtual, porque você pode travar a sua máquina física, né, por falta de memória, ok? Eu vou pôr aqui 1024 MB, vou colocar 1 GB para minha máquina virtual, ok? Nesse passo ele pede algumas informações sobre o disco rígido virtual que será criado. Como eu não posso nenhum disco rígido virtual, eu vou deixar marcado aqui, olha, criar um disco rígido virtual agora. Posso deixar por esse padrão também, VDI, ok? E agora ele detalha sobre o armazenamento no disco rígido, o dinamicamente alocado ou tamanho fixo. A primeira opção, o dinamicamente alocado, ele vai ter um limite, certo, de tamanho, que é de 8 GB, que será definido mais adiante, no próximo passo, e que o sistema ele não vai ocupar os 8 GB, ele vai apenas aumentando o tamanho do arquivo conforme o que ele precisa para a instalação, ok? Então, visto que se você for removendo alguns programas, esse disco rígido virtual ele não vai diminuir de tamanho, ele apenas aumenta até o limite que você definir. E o de tamanho fixo ele cria um HD virtual, né, com o tamanho de 8 GB fixo direto, ele nem aumenta nem diminui, ok? Então, por questões de velocidade, eu vou deixar em dinamicamente alocado. Nesse passo ele pede para que você defina o tamanho
do disco rígido virtual. No meu caso será de 8 GB. Vou clicar aqui em criar e pronto, a minha máquina virtual agora está criada. Eu preciso agora iniciá-la, mas antes eu vou mostrar algumas propriedades aqui para vocês. Ó. Vocês podem alterar aqui configurações e aqui vocês vão ter uma série de coisas, uma série de parâmetros que fazem parte da máquina virtual. Aqui em geral, avançado, descrição, vocês podem vir aqui em sistema e aumentar a memória, mudar o chipset, mudar a ordem de boot, que eu irei fazer isso agora. Ó. Podemos mudar aqui a ordem de boot e selecionar os dispositivos que queremos que sirva como boot ou não, ok? Podemos mexer na quantidade de processadores que vai ter na nossa máquina virtual. Posso pôr 2 processadores, ok? Posso mexer aqui na parte de aceleração. Enfim, é um computador em si, só que virtualizado dentro de outro, ok? Vou fechar aqui, clicar em ok e vou ligar a nossa máquina virtual. Ele dá algumas mensagens e aqui ele vai me pedir um disco rígido de boot. Lembram que na ordem de boot eu coloquei CD-ROM? Então agora, nesse passo, eu vou colocar a imagem do sistema operacional, certo? Que eu desejo instalar. No caso aqui, eu vou instalar esse Ubuntu 12.4. Vai ser a minha imagem de instalação. Por questões assim de tempo, eu não irei instalar esse sistema operacional. Eu vou apenas executá-lo, porque ele me permite, essa opção, ele permite que eu execute o sistema operacional sem instalá-lo, ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Ele abriu a interface. Eu vou mostrar para vocês aqui que é possível, que a virtualização realmente funciona nesse caso e que você consegue rodar um sistema operacional dentro de outro, apesar desse sistema não estar instalado. Ó, vou clicar aqui em Português do Brasil e clicar aqui em experimentar o Ubuntu, ok? O que ele vai fazer, pessoal, nesse caso, é simplesmente rodar o sistema operacional dentro dessa máquina virtual que eu acabei de criar. Vale lembrar que o sistema operacional que foi criado, esse que está sendo executado agora, ele não sabe, ele não tem consciência de que ele está sendo executado em uma máquina virtual, ok? Então, vemos aqui, ó, temos um outro ambiente, um ambiente Unix, rodando ao mesmo tempo no mesmo ambiente de um Windows, ok? Isso é a virtualização, ok? Lembrando que os recursos de hardware que a máquina virtual utiliza são provenientes da máquina física, ok? Uma delas é a memória RAM, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês, olha, eu vou abrir aqui no Windows, eu vou abrir aqui na parte de desempenho e vocês podem observar o uso de memória, 2.62, 2.63 GB de memória que estão sendo usados agora. O uso de memória física, 33%. Esse é da minha máquina física. Ok? Vocês vão ver que quando eu desligar a minha máquina virtual, o uso de memória ele vai cair. Ele vai ter uma queda considerável, pois nós vamos desligar a máquina virtual e ela não vai passar mais a consumir recursos da minha máquina física, ok?
nessa parte aí de gerenciamento de memória. Na parte de gerenciamento de processos, vou abrir aqui a aba de processos para vocês verem. Vejam que VirtualBox é o meu software de virtualização. Nós temos apenas dois processos, ok? Relacionando a máquina virtual com a máquina física, ok? Então, o que significa isso? Significa que o gerenciamento de processos dentro da máquina virtual é feita pela própria máquina virtual. Os processos da máquina virtual não têm relação, não são listados aqui pela máquina física, ok? Quem gerencia esse processo é o software de virtualização. No caso da gente é esse aqui, ó, o VirtualBox. Vejam que tem dois processos dele aqui rodando. E a máquina virtual. A máquina física não lidar com os processos da máquina virtual, ok? Ele apenas executa o processo relativo ao software que faz a virtualização, ok? Mas ele não executa os processos da máquina virtual. Ok, pessoal? Então, voltando aqui para a aba de desempenho, eu vou aqui no meu sistema operacional aqui virtualizado na minha máquina virtual. Vocês vejam que é outro ambiente completamente diferente, certo? Outro ambiente, ok? Eu vou agora desligar a minha máquina virtual. Observem o uso de memória, 2.62 GB, 2.63, 33%. Eu vou agora desligar a minha máquina virtual e vocês verão que o uso de memória irá cair. Vejam, 2.63 GB, 2.61, 2.60, vamos lá. Nessa parte aqui, olha, se vocês observarem, deixa eu afastar um pouquinho. Ele pede para você remover a mídia de instalação. No caso, como é uma imagem, eu não tenho como remover. Ele pede para pressionar Enter. Eu vou apertar Enter aqui e ele saiu. Olha, vejam bem. Uso de memória física 21%. Memória 1,69 GB. Ok? Então, isso prova aquilo que eu havia falado, em que os recursos utilizados pela máquina virtual, eles provêm da memória da máquina física. Okay? Por isso você não deve exagerar tanto na hora de atribuir os recursos da máquina física, da máquina virtual, perdão. Respeite sempre os limites da sua máquina física, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.